Capítulo 8. A pureza das crianças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, v. 8. Então lhe apresentaram umas crianças para que as tocasse, como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que apresentavam-nas. Jesus, vendo-os, aborreceu-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo, em verdade, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo-lhes as mãos. Marcos, x. 13:16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como ele a tomou também por símbolo de humildade. A criança é o símbolo da pureza de coração, e isso se dá pela infinita misericórdia do Criador. Quando reencarnamos, voltamos à Terra, sem lembranças do passado, sem características fortes de personalidade. A criança demora para demonstrar os vícios e virtudes que carrega seu espírito, sendo assim, o exemplo da pureza de coração. Com a plena confiança em seus pais, quando briga com um amigo, no dia seguinte já fez as pazes. Esse jeito meigo e sincero da criança a torna pura de coração. E esse ato do Pai Celeste é um ato de infinita misericórdia, pois o dever de um pai e de uma mãe é amar seu filho, direcioná-lo ao caminho de Jesus, para que desenvolva suas virtudes e siga aprendendo, no mar da vida, lapidando suas rochas em belíssimas pedras. Mas como poderia um pai e uma mãe ter tanto carinho por um filho, se este trouxesse os resquícios de seus vícios, ainda quando pequenino? Deus então, em sua infinita misericórdia, permite que as crianças nasçam inocentes, e ao longo de sua existência terrena, começam a apresentar suas qualidades e defeitos morais, patrimônios indeléveis do espírito. Vamos observar o que Kardec diz no Evangelho. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados que apenas o carinho materno pode lhe proporcionar, e este carinho aumenta, diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é preciso que assim seja, para cativar-lhe a solicitude. Ela não teria podido ter para com ele o mesmo cuidado se, em vez da graciosa ingenuidade, tivesse encontrado na criança, sob os traços infantis, um caráter maduro e as ideias de um adulto. E ainda menos, se conhecesse o seu passado. Foi preciso, além disso, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não resistiria a uma atividade excessiva do espírito, como podemos observar em crianças precoces. É por isto que, se aproximando a encarnação, o espírito, entrando em estado de perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele permanece, durante um certo período, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e lhe fazer esquecer, em sua nova existência terrena, as coisas que poderiam confundi-lo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, juntamente com o crescimento do corpo. Assim, pode-se dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a base de seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, exatamente por isso, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, portanto, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança por imagem de pureza e simplicidade. Portanto, é dever dos pais direcionar seus filhos ao bem maior, pois enquanto ainda trazem a inocência em seus corações podem aprender as virtudes sublimes mais facilmente, e assim, quando sua personalidade despertar, e a criança começar a apresentar as qualidades e vícios de seu espírito, os ensinos de seus pais, vão guiá-la e assim, auxiliando-a na superação de suas dificuldades. Exemplificando,
Imaginemos um ser que em vidas passadas cometeu muitos crimes de furtos. É um espírito viciado em roubar, em tirar vantagem dos outros. Esse espírito reencarna, e quando criança, traz a inocência em seu coração, e aprende com as palavras e os exemplos de seus pais, que para ter é preciso trabalhar e assim conquistar, sem ofender ou agredir ninguém, como é da lei mosaica, não cobiçarás nada que tenha teu próximo, e também da lei do Cristo, amar ao próximo como a ti mesmo. Assim, quando este irmão estiver em uma idade mais avançada, possivelmente na adolescência, quando seus traços de personalidade começam a florescer mais fortemente, as duas informações entrarão em conflito. Em seu espírito, carrega a vontade de roubar, mas aprendeu desde pequeno que isto era um crime perante Deus. Caberá agora, ao seu livre-arbítrio decidir se irá progredir e deixar o homem velho para trás, porém, os pais fizeram sua parte, e o encaminharam ao Cristo, ensinando e exemplificando. O coração infantil é sacrário, virgem, guardai-o. A alma infantil é débil, esperança, zelai. A criança é a oportunidade sagrada, cultivai. O Evangelho de Jesus que nos reúne para a preservação do futuro é a seiva sublime da vida, ligando-nos à posteridade pelos vínculos do amor sem fim. Voltados para a tão significativa sementeira que hoje nos fascina, evangelizar a criança para dignificar o homem, prossigamos confiantes e jubilosos, certos de que atingiremos o clímax da nossa destinação no termo do dever corretamente cumprido. E quando vencidas as primeiras dificuldades contemplarmos a terra juvenil coroada de sorrisos em festa de corações, bendiremos os espinhos do princípio, eles guardavam as flores, e as sombras da noite ameaçadora, elas ocultavam o claro sol da manhã, tamando em cada novo trabalhador a humanidade inteira, seguindo no rumo do amor de nosso Pai, em cujo seio encontraremos a paz sem ansiedade e a felicidade plena. Amélia Rodrigues, Depoimentos Vivos. A criança, portanto, representa a pureza, a simplicidade, a humildade, mas como nada que Deus faz é inútil, o fez assim com um propósito. O propósito de instruirmos nossas crianças ao bem maior, ensinando pelo exemplo, e assim transformando de dentro para fora, nosso belo planeta, elevando a nós mesmos e através desse exemplo sublime, de dedicação e renúncia, elevando nossos pequeninos, que são em fato, grandes irmãos, que nos ensinam, e que aprendem conosco. Assim, deixai vir a mim as criancinhas, também é um pedido sublime aos pais, que eduquem e levem seus filhos ao Cristo, pois seus ensinos atingem o imo da alma, e assim, os pequenos crescem nas leis e ensinos de Jesus, para que quando nós voltarmos, pequenos e frágeis, possamos ser direcionados ao Cristo, e quem sabe, segui-lo desta vez. É um ciclo de amor e aprendizado. Hoje, educamos nossas crianças, amanhã, elas nos ensinarão. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Depoimentos Vivos, capítulo 34.